Quando a gente achava que tudo estava bem melhor, no final de 2021, nós tivemos a variante Ômicron do Covid-19 em pleno verão de 2022. Meu nome é Carlos Alberto Gebrim Preto, sou médico, mais conhecido por Beto Preto, e durante a pandemia eu fui secretário de Estado da Saúde do Paraná. Estas são histórias não contadas da pandemia. É interessante que a vacina da Coronavac tinha uma eficácia na primeira dose de 65%. Mas a vacina da gripe, que a gente toma todo dia, tem uma eficácia de 80%. A Anvisa é uma das agências mais rígidas que existe no mundo. Eu diria até, popularmente, uma das mais chatas. Ela não ia autorizar algo que não tivesse minimamente capacidade de produzir um efeito de imunização. A nossa velocidade de vacinação em determinado momento, que foi uma das mais altas, nós tínhamos capacidade de fazer 3 ou 4 vezes mais. Então nós poderíamos ter vacinado 60% da população em 2 meses, até menos. Mas não aconteceu isso porque faltou dose de vacina e aí tivemos que trabalhar com a escassez. Trabalhamos vacinando a conta-gotas. Veja, um cidadão mediano aí, na mesma faixa de idade que eu tenho, de 50 anos, pouco mais de 50 anos, foi vacinado contra a BCG, contra a tuberculose, contra o sarampo, contra a rubéola, contra a gripe, contra a meningite, ao longo do tempo. E por isso nos livramos, poliomielite, nos livramos de muitas doenças. É um ato de liberdade querer vacinar ou não, claro que é. Mas nós todos, de 30, de 40, de 50 anos, somos filhos do processo de vacinação do Brasil. Conjugaram esforços no mundo todo, mais de 200 iniciativas de pesquisa em cima de vacina contra o Covid. Algumas deram certo em menor tempo e hoje estão à disposição para vacinar as pessoas. E que eu tenho dito, é o nosso salvo-conduto para estar aqui hoje, sem máscara, conversando. Mas antes disso, em 2020, nós tivemos um momento que faltou medicação e nós acionamos muito o Ministério e falamos, realmente não temos mais medicamentos. Os medicamentos que são necessários aos pacientes internados em UTIs estão em baixa no Paraná. Houve aumento de 600% no consumo, de acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná. E se não houver reposição, a previsão é que em 3 dias deve começar a faltar medicação. Então, num determinado momento, foi localizado uma carga grande de medicamentos do kit de intubação no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde decretou o sequestro desses medicamentos e colocou à disposição do Paraná. E daqui do nosso aeroporto, rapidamente, fomos distribuindo todos esses medicamentos aos hospitais da rede Covid Paraná. Situações como essa, no ano 2020, foram comuns. Houve escassez, houve desabastecimento. Em 2021, na terceira onda, nós tivemos mais dificuldade. Então, esse episódio que eu conto, da ida ao Rio de Janeiro, com o sequestro jurídico dos medicamentos, foi necessário naquele momento, mas não se demonstrou efetivo. Porque logo na frente, outra escassez maior ainda veio, e aí foi necessário que o Ministério da Saúde pudesse dialogar com todas as indústrias farmacêuticas envolvidas. Cada vacina tem uma refrigeração diferente. Nós tivemos que armar freezers específicos para cada tipo de vacina aqui na nossa CEMEPAR, no Jardim Botânico, Central de Medicamentos do Paraná. E a distribuição disso tinha uma lógica de descongelamento e de utilização. Então esse foi um grande gargalo da vacinação. Mas com a mão de obra de vacinadores e vacinadoras na ponta, conseguimos dar vazão a essa demanda com tranquilidade. As vacinas da Pfizer, de um ultra freezer que conseguisse manter a temperatura da vacina a menos 80 graus. Nos Estados Unidos, isso é mais fácil de acontecer, mas no Brasil, país tropical, nós necessitávamos dos equipamentos. Então,
Tudo isso nós tivemos que passar. As dúvidas, como fazer, como proceder. Nós tivemos algumas situações em que alguns municípios reclamaram de que existia mais vacinas para determinados municípios do que para outros. E nós conseguimos comprovar que toda a nossa distribuição de vacinas era feita de maneira per capita, isonômica, chegou na mão de todo mundo e conseguimos identificar essas diferenças e atendê-las. Nós temos populações flutuantes ali em Ortigueira, Telêmaco Borba, até pelas obras de um complexo industrial que existe ali, que são populações flutuantes muito grandes. Essas pessoas tinham que ser vacinadas também. Caso contrário, o vírus ia continuar circulando. Tudo isso é muito louco, sabe? Porque, veja só, quando a gente achava que tudo estava bem melhor, no final de 2021, nós tivemos a variante Ômicron do Covid-19 em pleno verão de 2022. Nós tivemos uma explosão de casos muito maior do que as ondas anteriores em janeiro de 2022, em pleno verão. Mas isso seria até compreensível se nós estivéssemos no inverno, porque é uma doença respiratória, o vírus é respiratório. A transmissão se dá pelas vias aéreas muitas vezes, na maioria das vezes. Então, de repente, nós fomos pegos, não de surpresa, porque a gente estava sempre alerta. Todas as regiões do país registraram um aumento de casos e de hospitalizações de Covid-19 na última semana. A informação está no boletim Infogripe da Fiocruz. E por estarmos em época do frio, especialistas já falam em quarta onda da doença. Mas fomos pegos por uma onda avassaladora de casos, que não se transformou em internação hospitalar, porque em janeiro de 2022 a vacinação estava plena. E isso fez com que as nossas internações e os óbitos não explodissem novamente. A pandemia é algo que não se fecha como 2 mais 2 igual a 4. E essa onda, essa quarta onda que veio no verão de 2022, foi a demonstração disso. As pessoas se contaminaram nas praias, então nós tínhamos famílias inteiras contaminadas, e que não evoluíam com o quadro mais grave da doença, devido claramente à vacinação em massa. Eu me recordo de um episódio que um grupo de médicos forçou com que houvesse uma videoconferência com o governador sobre o tratamento precoce. E para esta videoconferência convidaram a doutora Nise Yamaguchi e o doutor Anthony Wong. E o governador fez questão que eu participasse. Eles fizeram duras críticas, a minha pessoa inclusive, como sendo um não colaborador do tratamento precoce no Paraná. Muito criticado que fui naquele momento. Fiz questão de agradecer a todos, inclusive a doutora Nise, que é uma pessoa de vulto na discussão do Covid, até porque ela defendia muito o tratamento precoce, e o próprio doutor Anthony Wong. E para nossa surpresa, até uma infelicidade, algumas semanas ou meses depois, o próprio Dr. Antônio Wong perdeu a vida. Tivemos que endurecer, mas endurecer com bastante, eu diria, com bastante tranquilidade, embasados na boa-fé e de tentar acertar. Todas as nossas decisões foram embasadas. Mas além do embasamento científico, nós também tínhamos boa-fé. Passados aí 2 anos do início desse processo, nós andamos bastante, falta muito para andar, mas a luta foi diária. Não dá para deixar de lado nada.